Beleza, pessoal, vamos continuar então com a nossa quinta aula de linguagens para a internet. Hoje vamos continuar nosso estudo de JavaScript, entrando no tema específico de jQuery. Bom, vamos falar então agora sobre o que significa o jQuery, né, quando ele foi criado, o que ele substitui em relação ao JavaScript, né? Nós vamos ver que ele é uma biblioteca. Uma biblioteca nada mais é do que um conjunto de funções encapsuladas através, né, de códigos prontos para usar de uma maneira mais simples. Então, o próprio site que documenta a API do jQuery tem esse lema, né, de escrevendo menos e fazendo mais. Então já dá para ter uma noção, né, do que é de se esperar do jQuery. Basicamente, então, jQuery propõe que nós consigamos ser mais produtivos, consigamos escrever códigos mais curtos, JavaScript, né, e fazer mais coisas, né, do que apenas se usasse o JavaScript com pouco código. Então ele traz produtividade. Vamos rapidamente falar então do nosso conteúdo programático para situar onde nós estamos. Antes disso, só lembrando, né, que nós temos a possibilidade agora de vocês agendarem monitorias diretamente com a Milena, que é a monitora da disciplina. Ela tem às quintas-feiras, às 18 às 20 horas, para atendimento. Vocês podem contatar ela através do e-mail. Tem também o repositório do GitHub, né, com códigos e materiais que ela disponibiliza. Inclusive, se vocês levarem problemas para ela, ela pode disponibilizar soluções, né, através desse repositório. Então, aproveitem que vocês têm esse recurso, usem a monitoria, né, usem também esse recurso para tirar suas dúvidas e aprender mais na disciplina. Então, nós temos o nosso cronograma, né, já finalizamos os primeiros 2 trimestres, estamos no metade quase do terceiro trimestre, né, olhando assim em termos de conteúdo. Falamos já de JavaScript, das estruturas básicas da linguagem, histórico. Falamos do DOM na última aula e agora vamos entrar então no conteúdo de jQuery. Tem mais 2 conteúdos pela frente, então a ideia é finalizar esses conteúdos e uma vez que eles estão finalizados, nós conseguirmos então, avançando bem até lá, né, nós conseguirmos tocar em alguns pontos mais avançados, né, dentro desses contextos, desses conteúdos que nós estamos vendo até agora. Procurei organizar mais ou menos uma aula para cada um desses tópicos para depois conseguir especializar um pouco mais de conhecimento dentro desses tópicos. Então, a princípio, a apresentação de jQuery vai ser dada hoje, depois vamos seguir com o conteúdo, e depois, né, quando tudo isso estiver já apresentado a vocês, vamos voltar para alguns tópicos mais importantes. Eventualmente, se julgarmos que dá para continuar no jQuery, por exemplo, ou voltar em algum desses outros tópicos antes de ver algum desses outros, faltam mais 2 depois, né, otimização de desempenho e compatibilidade com dispositivos móveis, nós podemos também mexer nessa prioridade aqui, é só uma proposta inicial. Então vamos falar sobre jQuery, uma breve introdução, na verdade é um slide de introdução, só para falar o que é, né, de onde surgiu, para que serve, se ainda tem bastante utilizações. Então, o jQuery, como eu falei no início da aula, ele é uma biblioteca de funções JavaScript que interage com HTML, assim como o próprio JavaScript faz, né? Porém, de uma maneira mais produtiva. Ele surgiu em 2006, né? E o principal propósito dele é lidar também com algumas incompatibilidades de navegadores e para simplificar a manipulação de HTML e DOM, né? Então, nós vimos a questão de DOM na última aula, então aquelas formas, né, document.getElement by ID, getElement by tag name, by class, tudo isso é simplificado através do jQuery, e além disso, a manipulação de eventos, animações, Ajax, que é um conteúdo que nós não vimos ainda, tudo isso a proposta, né, do jQuery é simplificar, né, em relação ao JavaScript puro. Podemos dizer assim, JavaScript puro, porque jQuery também é JavaScript, né, não é uma linguagem diferente, nada diferente. É apenas uma biblioteca, né, que traz funções novas e tem uma sintaxe própria, né, porque tem novas funções, mas a ideia é que isso ainda, nós não estamos deixando de programar em JavaScript, né, é apenas um complemento. Ele, por 10 anos, né, desde a sua criação, foi bastante popular em todo mundo, né, várias divulgações de ofertas de emprego, né, de trabalho para a área de front-end, principalmente desenvolvedores web, front-end, né, é um dos requisitos que mais aparece, né, bastante popular mesmo. Tem gente, né, alguns fóruns, alguns programadores que argumentam que atualmente está caindo um pouco em desuso,
mas ainda é algo suportado pelos navegadores e bastante usado. Então, não se sabe se no futuro vai continuar tendo a mesma força, se no passado estava tão popular assim, se vai continuar com essa popularidade, se não vai. Mas é um conteúdo importante para a gente estudar e entender também por que usar ou não, né, o jQuery. Então, como nós vimos já lá, desde o CSS, né, nós já estudamos seletores, depois vimos também, quando estudamos JavaScript, que nós podemos usar seletores, né, para conseguir selecionar, encontrar alguns elementos HTML dentro de uma página. E agora nós vamos ver, né, que também é possível fazer isso com o jQuery. E muitas vezes, né, fazer isso de uma forma mais direta ou mais simples com um pedacinho menor de código. Basicamente, nessa aula nós vamos comparar bastante, então, o JavaScript tradicional, né, sem o jQuery, com o próprio uso do JavaScript com o jQuery, né, para ver a diferença entre chamadas de funções usando ou não usando essas bibliotecas. E vamos começar então falando do mais básico, né, que foi aquele exemplo que eu dei agora há pouco, do document.getElementById, né? Então, na última aula nós estudamos DOM, vimos que tem toda uma estrutura no documento. Dentro dessa estrutura nós podemos navegar para conseguir, né, capturar elementos e a partir daí manipular esses elementos capturados, né? Então, a maneira simples de fazer isso, sem usar nenhuma biblioteca, é, né, o document.getElementById, e eu vou passar aqui a identificação, né, o ID daquele meu elemento específico. Uma vez que eu tenho esse elemento aqui, eu posso jogar, por exemplo, para uma variável, que é o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho myElement, que ele está armazenando aquele elemento com aquele ID. Esse elemento aqui pode ser um botão, um parágrafo, uma div, qualquer elemento HTML que tenha um ID, né? Então, o ID, nesse caso, é ID01, né? E essa linha de código serve para eu recuperar esse elemento a partir do meu código HTML e jogar, né, ele para essa variável myElement. Se eu usasse o jQuery, eu poderia fazer a mesma coisa usando essa sintaxe aqui embaixo. Lembrem que lá no CSS, né, vocês tinham diferentes formas de se referenciar a alguns elementos. Vocês poderiam se referenciar através da classe, através do ID, do nome. E para fazer isso, né, vocês usavam notações ou símbolos, caracteres diferenciados. Vocês poderiam usar o ponto, o hashtag, poderiam utilizar diferentes identificadores para cada uma das formas, né, que vocês gostariam de identificar o elemento. Aqui também tem a mesma ideia, né? Então, se vocês quiserem usar, por exemplo, o getElementById, né, através do jQuery, vocês vão usar o hashtag, né, que serve para dizer que nós queremos que o myElement ele tenha um elemento com ID, né? Então, por isso tem um hashtag, que é sinônimo de getElementById, e tem o ID ID01. Então, esse conjunto, né, de instruções aqui, pequenininho, com o cifrão, abre parênteses, fecha parênteses e entre aspas duplas o hashtag ID01, é a mesma coisa que tem a mesma funcionalidade, né, que essa linha de código aqui em cima. Então dá para ver assim, batendo o olho, que já encurta um pouquinho. E assim como dá para fazer isso para o ID, né, para pegar elementos do HTML através da sua identificação, é possível fazer por nome de tag. Então, se eu quero pegar elemento com nome de tag, né, no JavaScript, né, sem o jQuery seria essa linha de código aqui em cima, como nós vimos na aula anterior, né? Document.getElements, né, que tem um S, sempre lembrando que tem um S, então meu elements aqui ele não vai ser um único elemento, ele vai ser um vetor de elementos, né? Então, se eu quiser acessar um elemento específico, eu tenho que usar os conchetes e dizer qual é a posição, se é o 0, 1, 2, 3, para dizer qual é a ordem, né, que aquele documento, que aquele elemento aparece no nosso documento. E a mesma ideia serve para o jQuery, né? Uma interface muito mais simplificada. Então, se eu tiver apenas o cifrão, abrir e fechar parênteses e entre aspas duplas usar o P, né, eu já estou, né, implicitamente dizendo que eu quero elementos, todos os elementos que tenham como tag, né? Então, a ausência do hashtag aqui já diz que eu não quero o ID, e sim a tag, né? Aqui atrás nós tínhamos o hashtag, eu quero então alguma identificação. Identificação ID01. Nesse caso não tem, então eu quero a tag que tenha P. Então são nossos parágrafos. Então esse código aqui embaixo vai ter o mesmo significado desse código aqui em cima, porém aqui embaixo usando jQuery, e né, nós vamos pegar então todos aqueles parágrafos do nosso documento e jogar para essa variável myElements. Se não ficar claro para vocês quando eu falo algum desses termos, por exemplo, jogar para variável, vetores, múltiplos elementos, alguma coisa se ficar confusa, pode me interromper a qualquer momento, tá? Não precisa nem levantar a mão, pode abrir o microfone ou mandar no chat se não quiser falar, que a gente vai tirando dúvidas no meio da aula, assim, para não ficar algo não entendido, né? E depois ficar mais complicado, né? Porque vocês perderam algum momento. Então, fique à vontade para interagir.
Também é possível fazer a mesma coisa por classe. Então, olha só a diferença, né? Por ID temos o hashtag. Para pegar um elemento pela sua tag, né, nós temos apenas a tag, sem o hashtag nem o ponto. E para pegar algum elemento pela classe, nós usamos o ponto, que é sinônimo, né, de getElements, com S, by class name, né, e vai o nome da classe. Então, aqui embaixo, eu simplesmente vou substituir isso tudo por um cifrão, abre e fecha parênteses, abre as duplas e põe, né, o ponto, né, para dizer que eu quero buscar elementos que tenham aquela classe, e intro, que seria o nome da classe. Então, esses dois códigos, sejam de carry aqui embaixo, JavaScript lá em cima, conseguiriam me retornar todos aqueles elementos que tem aquela classe no meu código HTML. Depois, né, vocês vão ver que eu vou passar uma tarefa no final da aula, que é basicamente vocês utilizarem essas notações de carry para substituir, né, o que vocês fizeram na aula passada. Então, conforme forem assistindo, né, essas aulas já vão pensando, pô, posso usar esse getElement by class que eu implementei na aula passada, né, como entregável da última aula. Eu poderia, por exemplo, usar o ponto intro, né? Então já vai ser um dos usos, né, que pode ser aplicado para resolver a atividade proposta no final. Só dando a dica, né, porque depois vocês vão usar isso e acho que vocês sabendo disso agora, talvez prestem mais atenção nos detalhes. Obviamente, né, os slides já estão no Moodle. Faltam alguns slides, depois eu vou atualizar. Tem uma segunda parte da aula que não estava lá ainda, que eu adicionei aqui no final desse. Então eu vou atualizar, mas essa parte aqui já está no Moodle também. Então vocês vão poder usar o slide para revisitar, né, caso não lembrem dos detalhes. E também, né, como vocês sabem, está sendo gravada a aula, eu vou disponibilizar também no Moodle depois o link. Além disso, né, além daquelas formas que eu falei para vocês, por ID, por nome da tag, vocês também podem, ou pelo nome da tag ou pelo nome do elemento, né, vocês também podem usar seletores, né, seletores CSS para conseguir recuperar alguns elementos. Então, nós vimos na última aula que nós tínhamos os Query Selectors, né, tem os Query Selectors, eu posso usar o método Query Selector All, né, e a partir daí eu passo como parâmetro o p.intro, né? Lembrando que isso aqui vai pegar todos aqueles elementos p's, né, que tem como classe intro. Então é mais ou menos o que tinha aqui atrás, né? Intro, né, pela classe, mas aqui, né, nós teríamos o p ponto. Então aqui só seriam apenas os parágrafos com aquela classe. Então começa a ficar algo uma estrutura um pouquinho mais complexa, mas aqui embaixo, se vocês olharem no jQuery, fica bastante simples de implementar também. Então já dá para ver que simplifica, né, a vida de vocês, porque tem que aprender, assim, ou melhor, decorar. Aprender é bom que vocês aprendam tudo, mas é bom ter na ponta da língua o código que você vai mais usar no momento. E com o jQuery você consegue memorizar menos código para aquela mesma função. Então, eu quero todos os elementos que tem a classe intro, ponto intro. Quero todos aqueles elementos que são parágrafos e tem a classe intro, p.intro. Vai mudar apenas o p ponto aqui. Enquanto lá em cima, né, mudaria até a forma. Em vez de usar getElements by class name, eu usaria Query Selector All. Né? Então, fica bastante simplificado usar o jQuery. Como desvantagem, né, depois vocês vão ver que eu preciso adicionar, né, a biblioteca para poder chamar essa função, né, a biblioteca do jQuery. Porque, como eu falei no início da aula, jQuery é uma biblioteca de funções. Depois nós vamos ver alguns exemplos de código. Tem alguns exemplos práticos aqui, então, que vocês podem testar. Né? Eu vou até abrir agora para mostrar para vocês. Então, de novo, né, no site que nós sempre utilizamos como exemplo, né, na disciplina, tem alguns elementos que vocês podem testar no próprio navegador, né, alguns códigos, clicando em Try It Yourself. Então, se vocês olharem aqui, né, vocês vão ter o resultado disso que está acontecendo aqui. Né? O que esse documento faz aqui? Né? Se nós olharmos aqui, nós temos uma variável elemento. Essa variável elemento está buscando o elemento que tem ID igual a 01, então é o hello world, que está aqui em cima, né, o primeiro parágrafo que nós temos. E na nossa div de ID demo, né, é a hashtag, então é ID. Então, esse pedacinho de código aqui, ele serve para, ele é um seletor para que eu recupere a minha div que tem a ID demo. E nessa div, que se eu olhar meu código aqui em cima, está vazia. Olha só, p ID demo está vazio, não tem nada. O que está fazendo esse código de JavaScript? Está setando um texto, tirando um ponto text e passando uma informação para lá. Né? Poderia substituir isso aqui, por exemplo, por minha informação para div demo. Se eu executar esse código mais o myElements, posição 0.innerHTML, né, ele vai pegar qual que é o myElements aqui, né? O myElements
é o elemento que tem ID 01. Então, embora seja um array aqui, né, só vai ter um elemento com esse ID. Né? Então, se eu executar aqui, ele está pegando a informação que está no ID, no P, né, no parágrafo que tem ID 01, né, ID 01. Então, essa informação que está aqui dentro, né, e quando eu falo text, na verdade, é só esse texto que está aqui dentro da tagzinha, ele está pegando, jogando isso daqui para essa div aqui embaixo. É como se ele fizesse isso aqui, copiei aqui, colei aqui, né. Manualmente eu faria isso, né, copiei lá de cima, colei aqui embaixo. Além de copiar aqui embaixo, né, eu tenho essa outra informação. Minha informação para a div demo e mais aquilo ali, né. Automaticamente, então, né, se eu tiver esse trechinho de código aqui embaixo, ponto text, minha informação para a div demo e mais esse código aqui, né, my elements na posição 0, ponto inner.html, né, o que eu tenho é a informação que eu digitei na mão, né, minha informação para a div demo, e depois aqui o conteúdo do parágrafo que tem ID 01. Né. Se eu mudasse aqui no meu código, um pouquinho de zoom, se em vez de 01 eu colocasse aqui 03, o que ele apareceria aqui, né? A ideia, né, o esperado é que ele troque, em vez de Hello World, ele pegue o parágrafo que tem ID 03. Então, seria, né, o nosso Hello Japan. Né? Então, basicamente, é para isso que serve. Né? Essa é a forma de conseguir usar seletores com jQuery para pegar, né, capturar elementos da nossa página HTML e manipular eles de alguma forma. Né? Aqui o que eu estou manipulando é jogando o texto D1 para outra div. Notem que, não sei se vocês perceberam, né, mas aqui em cima nós temos na tag script, né, dentro do nosso cabeçalho, um source. Né? Lembra que quando eu tenho script source é para eu carregar algum script que está externo na minha página. E eu tenho como link aqui, né, o jQuery.min.js. Já de uma referência online, então eu não preciso ter na minha máquina, por exemplo, o jQuery.min.js, que seria a biblioteca do jQuery, né? Eu posso simplesmente adicionar essa linha de código aqui em cima, né? Qualquer código, qualquer projeto que vocês façam, vocês podem copiar e colar essa linha de código, que ela vai apontar dizendo que vocês têm um código-fonte, né? Um script do tipo JavaScript, que está hospedado no ajax.googleapis.com, né? /ajax, /libs, então libs, né, de libraries ou bibliotecas, /jQuery, então dá para lendo isso aqui a gente percebe que jQuery é uma das libs que está dentro da pasta Ajax desse diretório aqui, né, ajax.googleapis.com, e nós estamos usando a versão 3.4.1 do jQuery. Então essa linha de código aqui é o que faz isso tudo funcionar. Se eu tirar essa linha aqui, se eu tirar essa linha aqui e executar, não vai acontecer nada. Não vai continuar com o demo em branco aqui embaixo, né? Se eu olhasse meu console, eu teria um erro dizendo que isso aqui é uma função não definida. Então, para isso tudo funcionar, para poder usar jQuery no código de vocês, precisa dessa linhazinha aqui. Ou também, se vocês quiserem baixar isso aqui e jogar para o PC de vocês, também é possível, né? Se nós copiar essa URL aqui e jogar para o navegador, é possível ver, né, aqui todas as funções, né, que são dentro desse link aqui, né? Seriam as funções da biblioteca da jQuery. Então, eu vou fechar isso daqui. E só para vocês entenderem, então, né, que eu preciso ter isso aqui, né, para poder funcionar. E um exemplo de uso, né, é o que a gente está aqui embaixo, que eu estou mostrando para vocês, né. Se vocês quiserem depois executar isso aqui na máquina de vocês para ver como é, sem precisar criar um documento e tudo mais, podem simplesmente abrir os slides de vocês, né, e clicar nesse exemplo prático que tem aqui. Então, o que é esse exemplo aqui, né? São os seletores. Como que eu referencio algum elemento, seja para jogar informação para ele ou pegar a informação dele, né? Lembrando que aqui quando nós temos essas duas partes aqui, ó, o hashtag demo, hashtag ed03, nós estamos usando o jQuery duas vezes, né? Tem o cifrão aqui, cifrão é o atalho para dizer que nós vamos usar o jQuery. Estamos usando ele para recuperar o elemento que tem ID 03 e o que tem ID demo. Nós estamos jogando informação que está num para o outro. Então, lembre sempre que quando nós usamos jQueries e usamos os seletores, isso pode ser para recuperar uma informação, como nós fizemos com o Hello World, depois com o Hello Japan, né, para pegar uma informação que está no HTML, ou então para jogar uma informação para o HTML, que foi o que nós fizemos aqui com o demo. Né? O demo não tem nenhuma informação inicialmente no HTML, ele vai receber uma informação, né, que é essa informação aqui. Beleza? Bom,
além desses seletores, né, que nós vimos que é uma forma simplificada de fazer, né, sem usar document.getElementsById ou document query selector, all, etc., nós também temos alguns elementos no HTML que nós podemos manipulá-los usando o jQuery. Né? Então, vou dar alguns exemplos para vocês agora do que eu estou falando. Se nós temos um elemento, por exemplo, queremos setar, por exemplo, né, para um elemento o conteúdo desse elemento de texto, um elemento textual, né, setar um conteúdo para ele, em vez de dar o text content, né, para setar o conteúdo de texto que vai ter dentro de um parágrafo, ou, enfim, de algum elemento de texto, nós vamos usar apenas o ponto .text. Né? Então, já é também uma forma mais simples de usar. Notem que, além de ser mais simples, além de ser mais curto, a forma de usar é um pouco diferente. Ao invés de eu usar o igual, né, para setar um valor, para atribuir esse valor aqui para lá, né, porque o igual é símbolo de atribuição, eu vou passar entre parênteses, né, que significa que eu estou chamando uma função. Como eu falei lá no início, o jQuery é uma biblioteca que tem um conjunto de funções para facilitar, né, o código JavaScript. Então, sempre que eu chamo o jQuery, sempre que eu uso as funções de jQuery, como o text aqui embaixo, eu vou usar parênteses para passar informações como argumento, com parâmetros para ser usada para a minha função text. Minha função text, no final das contas, vai fazer o que está acontecendo aqui em cima, só que de uma maneira um pouco mais curta. Óbvio que aqui parece que é pouca diferença, né? Text content, é só o content que é mais e a forma, né, de atribuir usando parênteses em vez do igual, mas no final das contas, quando nós olhamos no contexto global, assim, né, todos os códigos que eu vou usar com jQuery tem bastante coisa que consigo encurtar e facilitar, né, deixar mais fácil, mais rápida, mais produtiva a programação, né. Muitas vezes um programador mais leigo, né, que não tem conhecimento mais, assim, não está acostumado com jQuery, ele vai ter talvez um pouquinho mais de dificuldade para entender ou para, né, perceber o que está sendo feito naquele código. Enquanto quando eu tenho getElementById, getElementByTagName, está muito mais verboso, né, muito mais textual. Quem bate o olho consegue perceber, consegue ler aquele código mais facilmente. Agora, quem já está acostumado com o pontinho, o hashtag e nada, né, para usar o nome da tag, acha muito mais prático, né? É a mesma coisa que tu chamar uma pessoa pelo nome completo. Se eu falo o nome completo, eu sei que aquela pessoa é ela mesma. Se eu falo um apelido, talvez eu não saiba quem é, porque eu não conheço muito bem aquela pessoa, né? Agora, a pessoa que vai chamar o cara de John, né? Ao invés de falar o nome completo, 3, 4 nomes, vai achar muito mais fácil, muito mais produtivo só falar John, vem cá, ou enfim, qualquer apelido que a pessoa tenha, do que chamar ela pelo nome completo. É basicamente essa analogia que dá para fazer aqui. Ou eu chamo pelo caminho completo JavaScript puro, ou uso, né, a biblioteca jQuery e começo a chamar por apelidos, né, que são as funções, na verdade, que vão executar, né, por trás dos panos aquele mesmo código que seria executado se eu tivesse ali em cima o elemento básico, né, assim, JavaScript. Então, além de definir conteúdo, como eu falei aqui, né, usando o ponto .text, eu posso também usar, né, o ponto .text e passar com parâmetro nada, né, então text vazio, assim, que seria um sinônimo, né, de text content sem nenhuma atribuição, né? Então, nota que aqui em cima não tem o igual. Enquanto aqui embaixo, quando eu estou atribuindo o texto, eu estou dizendo igual alguma coisa, nesse código aqui eu não dou igual, eu apenas dou ponto text content. Então, esse código JavaScript em cima, ele me retornaria o conteúdo textual do elemento que tem a ID 02, né? Enquanto aqui embaixo faria a mesma coisa, retornaria o conteúdo textual que tem no meu elemento que tem a ID 02. Mais uma vez, notem o quanto isso é curto, né? Aqui embaixo eu não preciso usar o getElementById, então basicamente estou resumindo o meu seletor e estou resumindo também a forma de acessar, né, um atributo daquele seletor. Ao invés de eu usar a propriedade, text content, eu vou usar um método .text aqui, né, que vai ter, no final das contas, também o mesmo efeito. De novo, né, lembrem que isso aqui vocês no final da aula vão precisar aplicar, né, para o código de vocês. Então já vão anotando, já vão pensando quais dessas abreviações, né, que vocês podem usar usando jQuery para substituir o que vocês têm atualmente no código de vocês. Então, além de definir conteúdo de texto e obter conteúdo de texto, dá para fazer também a obtenção e definição de conteúdos HTML. Né? Qual a principal diferença? Né? Quando eu quero atribuir um conteúdo HTML para algum elemento no meu código, na minha página, eu geralmente quero fazer isso para poder usar o HTML. Né? O que é usar o HTML? É usar as marcações, as tags que ele tem. Por exemplo, definir que aquele texto, né, em vez de só pôr um Hello World, eu posso ter a tag P Hello World, né, para dizer que esse Hello World ele vai ser um parágrafo,
vai ser exibido em forma de parágrafo. Ou eu poderia, então, usar, né, a tag B, Hello World, e fechar a B também aqui, para que aquele elemento, né, ficasse em negrito. Enfim, eu posso criar um formulário, eu posso criar botões, eu posso criar qualquer coisa que o HTML faz se eu usar o inner HTML ao invés do inner text, o JavaScript, ou apenas o .html ou o .text, né, para o jQuery. Então, notem que até tem uma semelhança, né, onde eu tinha ou o inner HTML ou o text content, né, eu vou poder substituir pelo text, né, que é a abreviação do text content, ou usar o .html em vez do inner HTML, né. Então, basicamente, essas são as possibilidades que nós temos com os seletores, né, jQuery. Para obter o conteúdo HTML, né, por exemplo, pegar um valor que tem um negrito, que tem alguma formatação HTML, sem perder essa formatação, eu posso também usar, né, o .html, né, ao invés do .text. Aqui também tem alguns exemplos, né, vou abrir rapidamente para mostrar para vocês, depois esse link vai ficar para vocês testar em casa. Então, se nós olharmos aqui, no nosso código-fonte nós temos o parágrafo 1 com Hello World, o segundo nós temos com Hello Sweden, né, que é Olá Suécia, Olá Mundo, Olá Suécia, e aqui embaixo, né, nós temos um código, né, que está pegando e jogando o elemento que tem ID 01, né, para essa variável myElement, então seria o elemento, o nosso parágrafo Hello World está sendo jogado para esse myElement, e na segunda linha dessa função nós temos o myElement.text, né? Então nós estamos setando um texto para o myElement. Então o elemento que tem Hello World como texto, ele vai receber Hello Sweden, né? Então se nós olharmos aqui o resultado disso, são dois elementos, né? O parágrafo com a de 01 e o parágrafo com a de 02, com os mesmos valores, né? Hello Sweden e Hello Sweden, né? Então basicamente nós estamos pegando o valor do segundo e jogando para o primeiro. Se no momento vocês precisarem fazer isso no código de vocês, o código é bastante simples para fazer isso, exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Isso aqui, obviamente, podia ser simplificado também, né, se nós tivéssemos diretamente isso aqui, né, sem usar variáveis, funcionaria da mesma forma, né? Então, isso aqui você está pegando um elemento, isso aqui está setando o valor para o elemento, né? Mas, para ficar mais claro, né, muita gente gosta de fazer isso, e às vezes é até recomendado, que você quebre isso aqui, jogue para uma variável esse valor aqui, porque ele está buscando, está retornando um elemento, e essa segunda parte ela está setando o texto, né? Como fazem duas coisas separadas, uma pega o elemento e outra seta o texto para esse elemento, você poderia quebrar, né, em duas linhas, em dois pedaços, né, duas linhas de código. Uma que pega o elemento, uma que seta o texto para o elemento. Mas notem que myElement aqui é sinônimo, né, de cifrão hashtag 01, né, que é o elemento que tem ID 01, no caso, nosso parágrafo 01. Então, das duas formas vai funcionar, só para vocês saberem disso, né. Lembrando, né, tem que ter aqui em cima o script, né, apontando para a nossa biblioteca do jQuery. Também, né, para finalizar aqui essa parte, nós temos também como aplicar e alterar estilos, né, através do jQuery. Assim como nós tínhamos no CSS puro ou usando JavaScript para modificar o CSS, também podemos fazer isso com o jQuery. Então, alguns exemplos, né, ao invés de usar o myElement, notem que tem uma abreviação, né, o myElement significa que eu já tenho, né, atribuído para o meu elemento, para essa variável myElement, algum elemento do HTML. Então, eu já estou pressupondo que antes dessa linha tem alguma linha que tem o meu getElement by ID, por exemplo, ou getElement by class, enfim. De alguma forma, já usei um seletor, já atribuí esse valor para a variável myElement, e a partir daí eu vou manipular ela, ou usando JavaScript puro, então eu daria um element, myElement, né, ponto style, ponto display, igual a none, ou simplesmente myElement.hide, né? Mais uma vez, passando, né, os parênteses, porque é uma chamada de função, chamadas de funções eu preciso, né, passar parênteses. Então, tanto esse texto aqui em cima quanto o texto aqui embaixo, né, o elemento de cima quanto o elemento de baixo, eles seriam ocultados quando esse código aqui é executado. A mesma coisa para mostrar, né? Se eu trocar o nome por block, ele vai mostrar no JavaScript normal. Se eu trocar o hide por show, vai mostrar, né, usando o require. Posso também, além de só mostrar e exibir, né, que são propriedades CSS que eu consigo alterar, né, propriedades visuais, né, do meu estilo que eu consigo alterar, eu posso também alterar outras propriedades, como, por exemplo, né, o tamanho da fonte, enfim, qualquer atributo CSS vocês conseguem alterar através do jQuery. Como faz isso? Né?
Com JavaScript normal, eu teria que pegar o elemento, document.getElement by ID, passo o ID dele, que é demo, ponto .style, ponto .font size e atribuo a fonte. E com o jQuery, né, que é a forma mais rápida de fazer isso, é usar aquele identificador, né, inicial, que é o cifrão, hashtag demo, né, para pegar esse elemento com ID demo, e dar um ponto CSS, né? Então eu estou dizendo aqui, eu quero alterar um elemento CSS, ao invés de usar o ponto .style, ponto .font size, eu vou dizer que eu quero alterar um elemento CSS, algum estilo, então, daquele elemento com o ID demo, e qual elemento que eu vou alterar é o font size. Qual o valor que ele vai receber? 35. Então, mais uma vez, né, o que está mudando aqui em cima eu acesso uma propriedade e modifico ela, né, e aqui embaixo eu estou fazendo isso através da chamada de função. Então, vai também a interface, a forma de usar isso, de programar, é bastante simples, né? Assim, consigo alterar o tamanho da fonte, por exemplo, a cor da fonte, enfim, qualquer atributo CSS de uma maneira mais rápida usando o jQuery. Tem alguns exemplos práticos também aqui. Então, nesse exemplo aqui também nós temos, se nós olharmos nosso código-fonte, nós temos o parágrafo 1, 2 e 3, né? O primeiro é Hello World, o segundo é Hello SOS e o terceiro é Hello Japão. Então, tem os 3 parágrafos, porém nós temos um código que está sendo executado. Depois nós vamos ver o que é esse read aqui, né? Que é basicamente quando nosso código está pronto, né? Quando nossos elementos estão prontos para serem acessados, já é seguro acessar eles através do DOM. Mas vamos ver isso depois, né? Então, com esse script aqui, nós estamos dizendo que o elemento que tem id 2, né? Essa primeira parte, ele deve ser oculto. Né? Que é a mesma coisa que eu tenho uma element igual isso aqui, e depois, né, dá um myelement.hide. Então, o ponto .hide está ocultando um elemento que eu tenho. Né? Para executar isso daqui, né, eu vou estar mostrando de volta, né, com a segunda linha de código, o elemento que foi oculto aqui em cima. Então, o show mostra, hide esconde. Se eu fizesse isso para 3, seria meu elemento, bom, não ia mudar nada, né, porque eu está escondendo e mostrando de volta o elemento Japão, mas se eu tirasse o show, né, eu estaria agora ocultando o Japão ao invés da Suécia, né, porque o Japão tem o ID 3. Também tem, né, mais uns exemplos com o DOM, né, que é, por exemplo, remover um elemento de uma página. Né? Então, como que eu removo um elemento HTML de uma página? Usando JavaScript puro, eu vou pegar o elemento e vou dar um remove. Usando jQuery, eu pego o elemento e dou um remove também. Então, aqui seria a mesma ideia, né? Porque os dois são chamadas de função, não é uma propriedade que eu estou alterando lá em cima, eu realmente vou remover. Porém, aqui embaixo eu consigo fazer, né, usando o seletor que pega o ID 02, ao invés de chamar aquela chamada clássica que nós já falamos várias vezes nessa aula, né? Está ficando até repetitivo, document.getElement, by ID e tudo mais, ao invés de apenas usar o hashtag, né? Então, de novo, é mais fácil usar jQuery. Para retornar um elemento, né, o pai do elemento, ou seja, o elemento que abriga algum outro elemento filho, usando o jQuery também é um pouco mais simples, né? É só especificar qual elemento que eu quero através do mesmo setor de sempre, né? O getElement by ID ou hashtag 02. Ele chama parent.prop nodename, né? Prop de propriedade. E aqui em cima, né? Posso usar usando JavaScript normalmente, parent node.nodename. Então, também, basicamente, o que muda aqui é uma palavra, duas palavras aqui nas propriedades do caminho que eu vou usar as propriedades, e também, de novo, na forma de selecionar o elemento 2. Tem exemplos práticos também aqui disso. Né? Aqui nós temos o remove. Então, nós tínhamos o elemento Hello World e Hello Sweden, né? Lá mundo, lá Suécia. E ao invés de ocultar, eu quis remover mesmo, excluir esse elemento da minha página. Então, se eu olhar meu código-fonte aqui, né, dessa página pronta, ela não vai mais ter depois esse elemento HTML. Eu removi ele e excluí da minha página. Ao invés de só esconder, eu realmente excluí ele. Porque o elemento, né, é o código para pegar o elemento pai, né? Temos aqui, então, eu vou procurar o elemento que tem a ID demo. Vou dizer que ele vai ter como texto, a partir de agora,
o meu elemento demo, né, essa div demo que está vazia, ela vai receber como texto, né, o valor que o pai do elemento 2 tem. Que é o elemento 2 é esse P está dentro do quê? Não está dentro de nenhuma outra tag a não ser a body. Então, com isso, né, com esse parent.prop node name, eu consigo recuperar, né, qual o elemento que abriga esse daqui. Qual é o elemento? Né? É o body. Porque o body, né, ele está sendo fechado apenas aqui embaixo. Então, se nós fôssemos identais aqui, né, dadas as devidas espaçamentos, assim, né, nós teríamos algo desse sentido, né? Então, o que está o script também, né? Então, basicamente, se nós olharmos para essa orientação, podemos ver que o demo, né, ou o 02, na verdade, 02, ele está dentro do body. Né? Se eu tivesse um outro elemento aqui, uma div, por exemplo, a partir de agora, né, ao invés desse meu o parágrafo tem a ID 02 aqui, né, o P2, ele está dentro do body, dentro do corpo apenas, ele está dentro de uma div. Então, se eu quiser descobrir dentro de qual elemento que ele está, né, eu posso dar o parent, né, ponto .prop node name. Com isso eu consigo saber, então, que ele está dentro de uma div. Então, aqui vocês podem ver que agora mudou a saída para div ao invés de body. Beleza? Aí tem alguns outros exemplos também, então, com read, com click, com ride. Vamos olhar para esse código aqui agora para entender o que dá para fazer, né? Assim, misturando isso tudo que a gente viu agora. Então, analisando esse código aqui, primeiramente, lembrando, né, que nós temos que adicionar o jQuery, porque ele é uma biblioteca, então aquela linha de código serve para poder usar o jQuery. E aí temos o método read, né? Eu adiantei para vocês antes, mas agora vamos explorar um pouquinho mais para que ele serve, né? Por que usar o read aqui, né? Bom, ele é uma maneira de executar o código JavaScript, né, assim que o DOM, né, esteja pronto para ser manipulado de uma maneira segura. Então, a partir do momento que nossos elementos foram carregados, os elementos HTML já estão carregados e podem ser manipulados, ele vai executar aquele código antes de mais nada. Então, isso é muito útil para executar tarefas antes que o usuário visualize ou interaja com elas. Ele vai executar antes de tudo, basicamente, né? Vai executar algumas funções, ou enfim, dependendo do código que eu tiver dentro desse, se estiver especificado através do método ready, né, eu posso executar ou atribuir manipuladores de eventos, inicializar plugins, enfim, eu posso manipular da forma que eu bem entender a minha página, né, da maneira mais breve possível, né, se eu usar aquele ready. Então, assim que estiver ready, né, que é pronto, eu vou poder manipular aqueles elementos. Se eu tiver várias chamadas de funções, né, usando o meu ready, a partir do jQuery 3.0, né, se um deles falharem, os próximos não vão falhar. Então, ele tem uma certa tolerância a falhas, assim, né? Se um dessas chamadas entrar numa exceção, por exemplo, né, tiver um valor inválido, quebrar meu código de alguma forma por algum tipo de erro, as próximas funções elas serão executadas sequencialmente, né, sem nenhum prejuízo. Então, dentro do ready, né, nós temos uma função, né, function aqui, e dentro dessa função, né, que é o parâmetro do ready, então, ready significa que eu vou executar alguma coisa assim que meu documento estiver pronto, e essa alguma coisa é essa function aqui, né? Então, eu tenho uma função, e essa função é basicamente dizer que todos os meus parágrafos, né, então, olha só, eu tenho o P, não tenho ponto aqui, então não estou pegando por ID, não tenho hashtag para pegar por ID, não tenho ponto para pegar por classe. Eu estou simplesmente pegando todos aqueles elementos que tem a tag P, né? Então estou pegando pelo nome da tag e dizendo que quando eu clicar neles, eles vão fazer alguma coisa, né? Nesse caso é o hide, né? Que é para esconder. Então, para que serve o método click, né? O método click ele serve, né, para manipular eventos de clique, como o próprio nome já diz, em elementos, né, no JavaScript. Então, se eu tiver no meu elemento, né, ponto clique, eu consigo simular um clique naquele elemento. Ou, além de simular um clique, né, usando apenas o clique, que é essa terceira opção, eu posso passar parâmetros, né, que é para atribuir um listener de eventos, né, um manipulador de eventos, para aquele elemento. Então, se eu tiver uma div e usar o clique e passar um handler, por exemplo, né, que seria um manipulador de eventos, eu vou passar esse handler, basicamente vai ser a minha função
que vai ser executada quando o clique acontecer. Né? Naquele exemplo que eu dei ali, quando eu der um clique, ele vai chamar uma função que esconde, né, o elemento. Ele poderia fazer qualquer outra coisa também que eu defini, né? Mas, basicamente, esse handler, então, é a função que vai ser executada, é o pedaço de código que vai ser executado quando eu der um clique no meu elemento HTML. Além de passar, né, uma função, uma instrução, que vai ser o que vai acontecer quando eu clicar, eu posso também passar dados, né, que esses dados serão passados como parâmetro para que, quando eu executar aquela função, eu tenha dados como parâmetros para poder personalizar, né, a forma com que aquela solução, que aquele elemento, né, aquela função vai ser executado. Esses elementos, né, esses valores que eu vou passar como parâmetro podem ser de qualquer tipo, né, enfim, pode ser qualquer valor que vai servir como base. Por exemplo, o momento, a data, a hora que eu cliquei naquele elemento, enfim, qualquer coisa que for necessária. Pode ser o nome do usuário, qualquer dado que eu tenha na minha página queira passar como argumento para que esse handler, né, essa função que vai tratar o meu clique, use aquilo como entrada e faça algum processamento a partir daquilo. Então, né, tem essas variações que eu mostrei ali em cima, 3 formas de chamar o clique. E o uso, né, como eu falei agora há pouco, é fazer com que ou eu atribua um manipulador, né, para um objeto, que é esse exemplo aqui em cima, né? Então, eu vou dar um clique e entre parênteses eu vou passar uma function, né? Então, essa função aqui vai ser executada sempre que eu clicar naquele elemento, né? Nesse caso aqui são os elementos que tem ID other, né? Outro. Então, sempre que eu clicar em algum elemento que tem o ID other, ele vai ter como funcionalidade, né, o que tiver dentro dessa parte aqui, né, que é esse código comentado. Lembrando que nesse código comentado eu posso ter qualquer coisa, posso ter um alerta, posso ter uma mudança de cores, eu posso fazer com que eu vá para uma outra página, qualquer coisa que JavaScript faz, eu posso programar dentro dessa function aqui. Né. Se eu quiser, por exemplo, que quando eu clico numa div, automaticamente seja clicado em outra, né, disparar um evento de clique em outra div, eu posso ter esse trecho de código aqui. E essa outra div, né, o target, seria meu alvo, seria o elemento que eu clicaria automaticamente. Então, nesse exemplo aqui, né, se eu tivesse, por exemplo, esse código aqui, o target.click, aqui nessa parte comentada, quer dizer que sempre que eu clicar no meu elemento que tem como ID other, eu também vou clicar, né, inconscientemente, mas vou clicar no elemento que tem como ID target, né. Então, eu posso chamar eventos de clique, né, simular cliques, como está acontecendo aqui embaixo, ou eu posso dizer o que acontece quando eu clico aqui em cima. Né. Obviamente, para eu simular esse clique que tem aqui embaixo, né, para ele ter algum sentido eu simular esse clique, eu tenho que ter também, né, para o target um clique e uma function, né, para dizer o que acontece quando eu clico naquele elemento, senão isso aqui não vai ter efeito nenhum, né, simplesmente eu vou clicar e vai ser como se eu clicasse em alguma posição aleatória da minha página, né, sem dizer o que vai acontecer quando eu clico lá. E também, né, para finalizar sobre o método click, eu posso remover, né, o listener de algum elemento usando o ponto off click. Né? Para que fazer isso? Né? Por que eu removeria a funcionalidade de clique de algum elemento? Alguém tem alguma ideia? Quando que isso é útil? Por que usar através do JavaScript o desativador, né? Chamamos de detachar, né? Desanexar a funcionalidade de clique de algum elemento. Quem tem alguma ideia? Quer mandar no chat, quer abrir o microfone e falar? Para desabilitar alguma função, não sei. Exato, para desabilitar alguma função, mas consegue pensar num uso prático, por exemplo, quando que é interessante que eu desabilite alguma coisa, por exemplo? Tá, o que eu consigo pensar agora é, por exemplo, se tu tá passando numa galeria para a direita e daí tu chega no final, tu desabilita para ir para a direita. Daí só deixa para a esquerda. É um bom exemplo. Um exemplo mais importante do que esse é, por exemplo, quando tu está enviando um formulário. A pessoa vai clicar, vai clicar, vai clicar, vai clicar, vai clicar, e às vezes envia 4 vezes o mesmo formulário, né, se isso não for tratado. Ou quando tu está finalizando um pagamento. Imagina que quando tu clica no botão de pagar, você vai pagar, né? E se você clicou 4 vezes e não tiver nenhuma tratativa, você vai pagar 4 vezes, né? Vai descontar 4 vezes, ou vai fazer 4 pedidos, enfim. Como resolve isso, né? Isso aqui é um caso, inclusive, que quando eu fiz um estágio, 10 anos atrás, né, uma empresa chamada WebSeller, justamente como desenvolvedor web, aconteceu um chamado justamente disso, né? A gente dava suporte para um sistema web e estava acontecendo das pessoas clicar uma vez, tá devagar, clicou de novo, clicou de novo, clicou de novo, e aquela função que acontecia no momento do clique, ela era duplicada, triplicada, quadruplicada.
Como isso foi resolvido? Simplesmente adicionando, né, um off. Então, se eu cliquei uma vez no botão, eu executo, faço o que aquele botão se propõe a fazer, e depois dou um off clique, né? Então eu vou remover aquela possibilidade. O botão já não vai mais ser um botão clicável, né? Porque ele já fez o que ele deveria fazer. Por exemplo, já pagou, né? Já finalizou a minha compra num site de compras, né? E a partir daí ele não precisa mais permitir, não deve mais, né? Nem precisa, não deve mais permitir que eu clique de novo naquele botão. Então é apenas um exemplo, né? Podia dar um disable para desabilitar o botão também, tem outras formas, tá? Mas essa aqui é um dos motivos, né, para usar, para remover o listener, né, de o manipulador, né, de um elemento. O que é o handler, né, ou manipulador, que eu sempre falo? É isso aqui que está sendo destacado nesse trecho. O que acontece quando eu clico nos elementos que tem P, qualquer parágrafo da página que acontece, ele vai executar o elemento clicado, né? Como ele sabe, cadê o ID aqui? Como ele sabe, ou, enfim, como é que ele identifica qual elemento ele tem que executar, né? Bom, tem o this aqui, né? Essa palavra-chave this, né, em inglês seria este. Então, eu estou dizendo que é para executar essa função write, né, no caso, ocultar este elemento. Então, se tem vários P's aqui e eu clicar em um deles, ele vai ocultar aquele que foi clicado. Ele não vai ocultar todos os P's, porque aqui embaixo, na hora de executar o código, ele não tem o seletor entre aspas duplas p.hide. Se tivesse aqui embaixo um p, né, entre aspas duplas .hide, se eu clicasse em qualquer parágrafo, ele esconderia todos os outros parágrafos que existem, né? Como tem apenas um this, né, ele vai simplesmente usar o seletor p para atribuir essa função de clicar e desaparecer para todos os elementos, porém só vai ocultar aquele que eu cliquei. Então isso aqui pode ser útil para vocês também nos projetos que vocês estão fazendo. Se eu tivesse esse código aqui, então, né, se vocês implementarem, copiarem e colar esse código aqui, quando eu clico no primeiro desaparece, quando eu clico no segundo parágrafo desaparece, quando eu clico no terceiro ele também desaparece. O hide, né, como eu falei para vocês, ele serve para esconder ou ocultar um elemento, então ele não remove, ele apenas oculta, mantém na tela ainda, só oculta ele. E o selector this, né, ele serve para selecionar, o selector, né, o jQuery serve para selecionar alguma coisa, mas ao invés de usar o ID, por exemplo, aqui eu estou usando o this. Então ele se refere ao elemento que foi clicado. This, este elemento deve ser ocultado. Ao invés disso, eu poderia, né, usar algum seletor aqui embaixo também, como por exemplo algum ID, enfim. Isso no trabalho do Kalani, por exemplo, você poderia usar isso aqui para esconder uma resposta quando você clica em uma pergunta. Então poderia ter aqui em cima, né, em vez do P, poderia ter o ID de uma pergunta, né, usando o hashtag pergunta1, por exemplo, e aqui embaixo poderia ter o hashtag, né, resposta 1. Então, em vez de hide, teria o show, né, porque você quer mostrar ao invés de esconder. Então, quando você clica em uma pergunta, né, pergunta P1, por exemplo, né, ele mostraria a resposta P1, então, ou R1, talvez, R de resposta, né. Então, aqui embaixo teria hashtag R1 também, né. E em vez de hide seria o show. Só para dar um exemplo prático, né, que eu lembrei agora de trabalhos de vocês que usam algo que poderia ser feito com isso. Inclusive é uma sugestão, né, na hora de implementar depois. Essa é uma das funções que podem ser implementadas. O que acontece então se eu clicar? Como eu acabei de falar para vocês, vai desaparecer, né? Cliquei no primeiro, desaparece, cliquei no segundo, desaparece, terceiro, desaparece. Umas outras utilizações então de jQuery, né? Aqui um outro código que tem para vocês. Se eu tenho ele aqui ainda. Esse slide up ele serve para também ocultar, mas ele faz uma breve animaçãozinha, ele joga para cima. Acho que eu fechei aqui o exemplo, estava na aba aberta. Deixa eu procurar ele de novo. Não precisava. Como é uma imagem aqui, eu não copiei e colei o código. Não precisar digitar isso tudo. Vou procurar o exemplo que eu peguei. Aqui tem um exemplo. Então, se eu clicasse em um desses itens, né, o comportamento que ele ia fazer é encolhendo para cima, assim, até esconder. Né? Aqui é só uma imagem, não é... Esse set aqui não é igual aquele outro que eu uso, que sempre faz
a animação, mas ele teria essa funcionalidade, né, de jogar para cima assim. Né. Tinha um outro exemplo nesse mesmo site aqui, que é a api.jquery.com, né, que tem alguns exemplos, e tinha um exemplo aqui um exemplo que eu podia copiar e colar, né, que é exatamente esse código que eu estou mostrando para vocês. Esse exemplo aqui, né, se eu copiar isso aqui e colar, ele vai ter essa funcionalidade de clicar num e jogar para cima, assim, esconder. Solha, existe um slide down? Slide down, já vou tirar a dúvida agora também. Não lembro que se existe slide down, vou procurar para ter. Tem. Slide down, eu faria a mesma coisa mais para baixo a princípio, né? Sim. Aqui tem o código, mas ele tem que ter o elemento aqui, né? A imagem, né? Então eu não vou conseguir executar rapidamente para mostrar para vocês. Tem outros aqui com fade também. Enfim, isso é uma coisa que eu vou comentar com vocês. Tem várias animações e coisas legais que dá para fazer. Vamos ver se isso aqui funciona se eu só copiar e colar no. Aqui só para mostrar para vocês, né? Se eu clicasse, né? Aquele código que eu estou mostrando para vocês lá no slide, ele vai exibindo. Cada um que eu clico, ele oculta, na verdade, né? Oh, ready, started. Ó, olha que legal. Faz um monte de coisa, um monte de animações assim, de uma maneira simples também. Só dar um go. Então, se eu for analisar esse código que eu tenho aqui, né? Tem meu botão go, e no botão em si eu não estou atribuindo nada para ele, não digo o que ele faz. Mas quando eu tenho meu script JavaScript, né? Eu tenho o button, né? Então ele está pegando o botão, né? Todos os botões, na verdade, que tem, não está usando o ID nem nada, então todos os botões que tem na tela. Ele está dizendo que quando eu clicar nele, então ele está usando isso aqui, né? Tudo isso que ele está usando, esse on e ter o click, function, ele é o comando completo para aquele comando clique que eu mostrei para vocês. Então, se tivesse apenas o clique ao invés desse on e entre aspas duplas o clique, também funcionaria, né? Então, o que acontece quando eu dou o clique, né, nele? Independente se eu usei essa forma aqui ou se eu usei apenas o ponto clique. Ele vai mostrar, né, o started, ele vai usar o comando append, né? O append vai jogar, então, para o elemento P, né, que é o nosso parágrafo, o valor start, né, vai aumentar. E o append, ele não substitui. O append é tipo anexar, né? Tá anexando uma coisa a mais. Então, já tinha o valor read, né, ele vai adicionar o start também. Além disso, ele vai começar algumas funções, né? Então ele vai pegar alguma div, né? Então para cada div que tem na tela, o each, né? Each para iterar entre as divs que tem. Para cada div que tem, ele vai chamar essa função aqui. Né? Então essa função, o que ele faz? Ele dá um fade in, fade out, né? Que é aquela coisa de aparecer, fade in, fade out, sumir, né? E aqui ele define o tempo que acontece isso, né? 1000 vezes e mais um, né? Então esse basicamente vai ser, né, qual das divs que nós estamos falando. Como nós temos uma, duas, três, quatro divs, cada div vai ter, né, vai ser representada por um índice diferente. Então eu estou iterando aqui entre as divs que eu encontro. E quando está pronto, né, quando acontece isso, ele vai chamar o DOM, né, para chamar esse elemento aqui, essa chamada aqui embaixo, que ele vai adicionar então para o meu P, né, aquele parágrafo lá em cima, o finish para dizer que já acabou, né, já foi executado. Então, olha que legal, esse comando aqui completo, né, não só o promise, tudo isso, ele é como se fosse uma promessa, né, bem como o próprio nome diz, que algo que vai acontecer no futuro. Então ele não vai executar, né, não vai ser igual ao append, por exemplo, que vai executar exatamente quando ele leu essa linha de código e processou ela, ele vai executar isso no teu código fonte, né? Então, não vai processar isso imediatamente. Ele vai processar isso apenas quando finalizar. Então, ele está vendo que tem um evento, né, uma manipulação acontecendo em cima daquela minhas divs. Quando acabar isso, aí sim ele vai executar o finish. Então, se eu executar isso aqui, deixa eu só dar F5 para zerar. F5, mas não estava copiado aqui. Perdi o código. Era. Se foi o código, não tô com ele aqui mais. Bom, mas deu para entender, eu acho, né?
cada um aquelas divs, né, vai sofrer aqueles dois efeitos de fade in e fade out, né? Vai mostrar e ocultar aqueles... vai executar as operações, né, de mostrar e ocultar através do fade, né, que é aquele mostrar devagarinho, assim, né, vai aumentando a transparência até que ele fica 100% visível, né, que é o fade in, depois vai diminuindo a transparência até que ele some por completo, que é o fade out. Se eu vim aqui também nessa página, eu tenho algum depois exercício e tal, mas a gente vai fazer isso agora. Aqui, jQuery Effects. Se eu vim aqui, eu tenho o Hide Show, né, que são aqueles mais simples que nós estávamos vendo antes. Aqui a gente vai mostrar e ocultar, então não é tão legal, né? Ele vai mostrar e ocultar aquele conteúdo. Mas tem algumas mais legais, né? O Fade, por exemplo, que a gente estava vendo agora. Talvez seja aqui, inclusive, que eu mostrei para vocês. É um outro código, mas também tem o Fade, ó. É a mesma ideia, né? Só que tá fazendo isso diferente. Né? Ele vai chamar o fade in slow, né? Que tem um tempo lento, né? De slow. E o fade in passando 300 como tempo. Tá um pouco diferente a forma de chamar aqui, mas também tá usando jQuery, até de uma forma mais simples, inclusive. E quando tu clica nesse botão aqui, né? Ele vai chamar aquelas funções, né? Sequencialmente. Então, só para mostrar que o jQuery tem algumas coisas legais, assim. Por exemplo, o fade-in, né? É um efeito que ele tem, né? Essa parte de efeitos aqui, acho que não vale a pena a gente falar, ter uma aula só para isso. Então, eu vou aproveitar e mostrar para vocês agora e vou adicionar no Moodle esse link para os efeitos, né? Vocês podem escolher algum desses aqui para implementar no site de vocês, por exemplo. Esse outro aqui. Esse aqui é para tirar, né? Então, tinha o fade-in, tem o fade-out, né? Ó, fade-out, fade-out, fade-out. O fade-out você pode passar nada, então ele simplesmente vai executar a animação. Você pode dizer slow, que ele vai fazer isso devagar, ou pode dizer aqui a quantidade de milissegundos que ele vai demorar para executar. Então pode passar parâmetros diferentes. Tem o slide, que é aquilo que a gente estava vendo antes, né? O slide down. Então também a hora que eu clico que ele vai mostrar. Eu poderia ter um outro clique, né, para ele esconder, né? Cliquei. Então, se eu for analisar isso daqui, o que ele está fazendo? Estou pegando o meu elemento que tem ID flip, né? Se eu olhar no meu HTML aqui, cadê o elemento que tem ID flip? É uma div, né? Então, essa primeira div aqui em cima, esse retângulo aqui em cima, né? Click to slide down panel. Isso aqui, né? Quando eu clico, que é o ID flip, ele vai chamar essa linha de código aqui, né? O que essa linha de código faz? Ele vai procurar a div hashtag panel e vai dar um slide down, né, slow. Então ele vai mostrar devagarzinho. Né? Para isso ter feito, para isso acontecer, eu tenho já no meu próprio CSS, né, dizendo que o meu panel, né, que é aquela parte que inicialmente está oculta, ela está com display none. Né? Lembrando que eu poderia fazer isso aqui através do JavaScript também. Poderia já deixar oculto, né, rodar aqui em cima uma linha de código que ocultasse inicialmente aquela div e apenas quando eu clicasse ela fosse exibida, né, através do slide down. Então é quase que igual o show, né? Ele vai mostrar também, porém com uma animaçãozinha mais legal. O animate. Aqui dá para ver o exemplo da animação. Dá para esse tipo de coisa também. Aqui embaixo tem exemplo de código. Se eu clicar em Start Animation, ele vai andar para o lado, né? Porque é o que está setado aqui. Então, div.animate, o que ele vai animar, o que ele vai fazer quando eu clicar? Ele vai animar, né? Indo para esquerda, direita, para cima, para baixo, enfim, eu posso definir aqui para qual lado ele vai. Basicamente, estou adicionando uma margem aqui, né? Então, eu estou dizendo que ele vai ter uma margem de 250 para a esquerda nesse caso. Né? Então, quando eu clico em Run para executar, ele vai ficar esperando, né? Ele não vai executar ainda isso aqui, porque esse código aqui só vai acontecer quando eu tiver um clique no meu button. Né? Então, se eu olhar aqui, button, esse botão aqui, Start Animation, né? Que é o que está no HTML sendo exibido. Quando eu clico nele, né? Eu vou ter o evento click sendo chamado, e a partir dele eu vou executar o código que está aqui dentro, né, setado. div.animate left, isso aqui. Mais uma vez, né, notem que eu estou usando só o div aqui, né, não tenho ponto div, não tenho hashtag div, não tenho nada. Então, se eu tivesse duas divs,
Essa aqui ficou uma em cima da outra, também não me ajuda muito. Vamos fazer uma div diferente aqui. Coloquei uma div amarela embaixo, grandona, e uma outra verdezinha em cima. Né? Só para mostrar que, se eu clicar em Start Animation, as duas vão para o lado. Por que as duas e não só uma delas? Né? Porque o meu seletor, ele não está estabelecendo um ID, por exemplo, ou uma classe ou algo do tipo. Né? Se eu tivesse aqui um hashtag div1, roda agora não acontece nada, né? Não tem nenhuma div com esse ID. Se eu disser que essa div aqui tem ID 01, algo quebrou. ID 01. Está certinha. Tá acontecendo de diferente aqui. Tô falando de div 1, né? Agora que eu vi. É 01. Agora sim. Tava viajando aqui. Escrevi div 1 em vez de colocar apenas 01. Eu já achei que era algum erro de sintaxe, não estava conseguindo identificar. Só errei o ID, então, que era esse era o motivo do erro. Então, se eu usar o ID 01 para animar, apenas aquela div que tem aquele ID vai ser animado. Né? Se eu adicionar a mesma coisa aqui, para dividir ID 02 e aqui embaixo dizer que a outra tem ID 02, se eu mudar aqui, por exemplo, a quantidade executar, uma vai ter um pedaço, a outra vai um pouquinho mais. Né? Então, isso aqui, né, estou mostrando um exemplo bem simples, mas usando a criatividade e essa capacidade desses elementos dá para fazer muita coisa legal. Né? Assim, pra, enfim, fazer logos aparecer, logos desaparecer, logos se moverem para a tela. Dá para fazer muita coisa usando o jQuery e as animações que ele tem, os efeitos. Né? Tem o stop também. A gente tem o exemplo de stop. Start sliding, começou a andar. Stop sliding. Né? Start sliding, stop sliding. Basicamente, o stop ele serve para congelar algo que está acontecendo, né? Ó, start, stop. Start, stop. Isso também pode ser útil para determinadas aplicações, né? Vou darmos esse código aqui. Para o flip, né, que seria essa... O que é o flip aqui? É o click to slide down the panel. Então, essa parte aqui. O flip é o nome dessa div que está aparecendo. Para o flip, eu estou usando o ponto click, né, para atribuir para ela... atribuir para a div que tem como ID flip o evento de slide down com 500 de velocidade, né? Poderia ser mais rápido, mais devagar. Poderia ter, por exemplo, 100, então para vocês verem a diferença, né? Passa rapidão. Eu posso ter 10.000 crescendo bem devagarinho. 5. Bem devagarinho. Posso dar um stop. E o que é o stop? Né? O stop é quando eu clico no botão que tem aí de stop, né? Hashtag stop. E então, quando eu clico nesse botão, ele vai chamar o panel.stop. Então, basicamente, ele vai dizer para eu parar o efeito que está acontecendo, né? Que está sendo exibido. Então, qualquer coisa, qualquer elemento que esteja sendo animado com algum efeito no jQuery e eu queira cancelar por algum motivo aquela animação,
é só dar um stop. Callback também. Então, olha para que serve o callback, né? Vou dizer para eles fazer alguma coisa. Então, por exemplo, o hide, nós já vimos antes que ele esconde alguma coisa, né? Se eu clicar aqui, ele vai esconder devagarinho, né? E depois que acontecer aquilo, uma vez que foi concluída aquela solicitação, que é o meu hide, né? Então eu estou dizendo que ele vai esconder devagarzinho, hide slow. Eu vou passar também uma callback, que é uma outra função. Então, olha, são 3 funções que eu estou passando aqui, né? Dentro do meu ready, ou seja, quando tudo estiver pronto na minha página, meus elementos estão prontos para receber funções JavaScript, eu vou chamar a primeira função, que é essa aqui. Vou parar aqui só para ficar mais claro. Se eu chamar a primeira função, essa função está dizendo que quando eu clicar, eu vou chamar uma outra função. Então, quando acontecer um clique naquele botão hide aqui em cima, a segunda função vai ser chamada, que é essa daqui. Quando eu clicar nessa segunda função, ele vai esconder, vai dar o hide slow. Beleza. Uma vez que já tiver concluído essa função, ou seja, o hide.slow já estiver escondido aquele elemento que estava aparecendo ali, né? Se eu clicar de novo, aparece aqui, já escondeu, ele vai dar o callback. O que é callback? É uma chamada, né? O callback seria chamada de volta, né? O back para trás, ou volta e call chamada. Então, callback dizendo que já aconteceu aquilo lá, já foi concluída aquela função. Então, se nós quebrarmos aqui, nós temos 3 funções acontecendo. A primeira função serve para eu atribuir o valor de clique para aquele botão. Quando eu clicar, eu vou chamar a segunda função, que é para esconder. E quando eu esconder, que já estiver escondido, já foi 100% escondido, aí sim eu vou chamar o meu hide, o meu alert, desculpa. Então eu poderia ter aqui 10.000 também. Executar. Eu espero 10 segundos, bem devagarinho. Só depois desses 10 segundos, vai mostrar que o parágrafo está oculto. Então, se eu quisesse, por exemplo, programar uma ampulheta, ou, enfim, alguma animação, né, que depois de 10 segundos, uma bolinha chegou na parte final da tela e mostrar um alerta, ou, enfim, fazer com que o usuário saia da página, qualquer coisa que eu queira fazer, né, que a partir daquele momento, que aquela função seja executada, por exemplo, mover uma bolinha, ou esconder e tal, eu vou poder chamar depois, né, o meu callback, né, o function, chamar o callback. Bom, são alguns exemplos aqui, nossa aula vai ficando por aqui hoje. Vou mostrar o último exemplo que tem aqui também. Posso, então, executar, ficar fazendo ele subir e descer de volta, né? Chamando consecutivamente slide up e slide down, por exemplo. Ou seja, sempre depois que ele acabar uma função, ele pode chamar uma outra função. E eu poderia ter novamente o slide up de novo aqui. Então, pode ter algo nesse sentido, assim, uma cadeia de funções, que basicamente ele vai executar na sequência, para baixo, para cima, para baixo, para cima de novo. Então eu posso ter uma cadeia de funções, sempre que uma for executada, né, ele vai chamar outra e assim por diante. Bom, é isso, a parte de efeitos, eu vou deixar o link para vocês lá no Moodle. Ficamos por aqui hoje. Sofia e Kalani, vocês tinham feito uma pergunta na aula passada. Eu não localizei o código de vocês, mas eu trouxe um exemplo também na aula de hoje. Aqui só para mostrar, né, a execução de áudio, como que ela é implementada, né? Tem o código pronto aqui, vai estar no slide da aula de hoje, vocês podem basicamente copiar e colar isso daqui. Tem que só tentar aqui, onde tem o horse.ogg, o horse.mp3 aqui, vocês podem adicionar os próprios arquivos de vocês, né? Então, ou apontando para uma página externa, em outro local, ou uma página dentro do código de vocês mesmo, né? Dentro do diretório que vocês têm, na verdade, né? Seja no mesmo diretório do código de vocês. Nesse caso aqui, né, estaria o arquivo horse, né, dentro do próprio diretório. Ele é comum que tenha mais de uma linha, por exemplo, horse.ogg e horse.mp3, porque alguns navegadores não suportam todos os tipos de áudio. O Chrome, por exemplo, suporta esses dois. Então, se tiver apenas uma linha, só o MP3, por exemplo, e não tiver de cima, porque o áudio você é MP3, ele vai funcionar. Ou só o OGG, por exemplo. Essa propriedade azul aqui, ela não precisa aparecer. Só que se ela não aparecer, tu tem que dar um clique para o áudio executar. Se ela estiver aparecendo, não precisa clicar, ele vai automaticamente já executar. Só para, fora do contexto da aula de hoje, mas só para tirar a dúvida, né, que foi feita por vocês. Ok, valeu. Beleza.
Só um aviso, agora tem pouca gente na aula, mas um aviso que na presença da aula passada, dia 22, foi em forma de fórum, né? Então não fica no calendário de vocês, não tem uma data lá e tal. Então algum de vocês eu acho que acabaram não fazendo a atividade. Então só fiquem esperto que às vezes acontece isso. Procurem toda semana olhar no Moodle, tá? Que sempre tem uma tarefa ou outra para computar a presença. Né? Eu não posso cobrar presença de forma síncrona, né? Porque a gente tem pessoas que não assistem, só assistem gravação, e as pessoas têm que ficar com a presença também. Então, eu acabo fazendo dessa forma, que toda semana tem alguma atividade, menor que seja, que vai valer a presença. O material adicional está aqui sobre o jQuery, no site que eu estava mostrando para vocês. Então, se clicar aqui, vocês vão poder ver aquela parte de eventos e animações e tal, na parte esquerda, né, do menu da esquerda da página. E a tarefa de hoje já está no Moodle também, que é escolher pelo menos 3 exemplos que nós vimos na aula de hoje para substituir usos do JavaScript puro, né? Então, JavaScript sem jQuery no projeto de vocês, né? Então, como eu dei exemplo para vocês, né? Que a Ana Sofia pode usar, por exemplo, aquelas chamadas, né? Para mostrar ou esconder as perguntas, mas, enfim, fiquem livres para usar qualquer uso, né? Do jQuery para substituir algo que vocês já fizeram em JavaScript no momento. E agora sim, oficialmente a aula de hoje acaba aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Interrompendo a gravação. Não tendo dúvidas, estão liberados.